Bom dia a todos, graça e paz. Mais uma semana de jornada bíblica preparado para os nossos corações. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco nessa semana em nome de Jesus. Por isso eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe sua semana, abençoe seu dia. Bom dia a todos, que ótimo estarmos aqui juntos em nome de Jesus, amém? Hoje é dia 13 de julho de 2020, ainda estamos, eu gosto de registrar isso porque isso aí vai ficar na história, viu? Ainda estamos em quarentena, isolamento devido a uma pandemia do Covid-19. Creio que em breve estaremos todos ajustados novamente naquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, mas por enquanto ainda muitos de nós estamos em isolamento, alguns em grupo de risco, outros com seus trabalhos suspensos, mas estamos retomando aí. Eu quero dizer que ainda que ao seu redor as coisas estejam negativas ou desfavoráveis, através de você, Deus pode promover e fazer muita coisa em nome de Jesus. Amém? Não é porque o mundo para que nós paramos. Amém? Não é porque o mundo para que o reino de Deus para. Pelo contrário, o reino de Deus continua e continua poderosamente acontecendo. E você faz parte desse reino que está acima, que está além, que vai muito além das circunstâncias que se apresentam em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Deus abençoe sua casa, sua família, pessoal de São Paulo, do Rio, que eu já vi aqui, pessoal de Mogi, o Fernando foi um dos primeiros a entrar também, não sei se tem mais alguém de algum lugar fora de São Paulo, Portugal, já está aqui com a Maria Elisa também. Deus abençoe a todos, seja um dia poderoso, uma semana de vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Estamos começando mais uma jornada bíblica com o tema O Semeador Saiu a Semear. Queridos, tem tanta coisa nesse tema que eu não sei nem como é que nós vamos fazer, se isso vai durar só uma semana, porque assim, o princípio da semeadura, ele expande o conhecimento, o entendimento para muitas coisas mesmo. Então a gente tem muito que falar através desse tema e eu louvo a Deus por tudo que ele tem falado aqui através dessa jornada bíblica. Semana passada foi muita coisa que a gente recebeu também na questão de entender o princípio da sorte, né? O caminho da sorte ou da vontade de Deus e como a sorte ela é descrita na Bíblia e o que é sorte para a Bíblia, né? Quais são os princípios de sorte que a Bíblia nos revela. Amém, queridos? Mas começamos um novo tema essa semana, onde nós vamos falar sobre semente, semeadura, o princípio do semear e do colher. Lógico que com o tema o semeador saiu a semear, que é a primeira frase que Jesus cita na parábola do semeador, ok? Só que nós, lógico, como toda semana, todo estudo da jornada bíblica, que é baseado naquilo que está escrito, nós vamos o quê? Nós vamos pegar alguns elementos para entender qual é o processo, para entender qual é o fundo, qual é a base para esse estudo, ok? Então, a parábola do semeador vai entrar aqui, não tem nem como, porque ela é muito completa. Na verdade, é uma das poucas parábolas, preste bem atenção, uma das poucas parábolas em que Jesus, depois de dizer a parábola, ele explica o que ele quis dizer, ok? Ele explica o que ele quis dizer. A maioria das parábolas ele falava por intermédio das parábolas e só. Outras parábolas, inclusive a gente pode fazer uma jornada bíblica só estudando qual é o princípio da parábola, qual é o fundamento da parábola, o porquê se falar através de parábolas, o que é o pano de fundo de uma parábola.
ok? Mas essa a gente percebe que ele não só cita a parábola, como depois ele explica o entendimento. Tem outras parábolas que ele cita e depois ele questiona o que as pessoas entenderam. Então, é bem interessante, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Mas Deus nos deu um versículo aqui, que vai ficar como um versículo chave da jornada bíblica, que é Gálatas 6, versículo 7, que diz assim, Gálatas 6, 7 diz assim, não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Aquilo, portanto, tudo que o homem ou o ser humano semear, isso também colherá, ok? Isso também colherá. Então, até é um versículo forte, porque ele está dizendo assim, olha, não zombe de Deus, não brinque com Deus. Brincar, não no sentido de um filho com um pai, que ele se derrama no pai, ele deixa se divertir com o pai, não é isso. É o brincar no sentido de zombaria. Quem fez a jornada dos 30 dias comigo, do meu livro Se Eu Mudo as Coisas Mudam, vai lembrar que nós falamos sobre zombaria. Nós falamos sobre zombaria, ok? Aquele que engana seu irmão e diz que é brincadeira e tal, nós falamos a respeito disso. Então aqui, esse versículo está falando que Deus não se permite zombar. Deus não se permite ser enganado, ok? Deus não permite ser enganado. Mas essa semana, a jornada bíblica, ela vai tirar algumas dúvidas, né? Eu posso plantar uma coisa e colher outra? O que será que a Bíblia diz a respeito disso, né? Eu vi que o Ivan escreveu aqui, né? Semear amor para colher amor. Mas pode acontecer de semear amor e não colher amor? O que a Bíblia diz? Porque a gente tem a tendência de ir sempre pelo básico, sem muito aprofundamento. Mas quando a gente se aprofunda, e você tem visto pelas jornadas anteriores, vai muito além do que a gente imagina. Por quê? Porque quando você conhece como um todo o que está escrito a respeito daquele tema, nós somos surpreendidos por Deus. Não é verdade? Então, estão falando aqui que nós só colhemos o que plantamos. Será? O que será que a Bíblia diz a respeito disso? Ela diz que é possível colher sem plantar? A Bíblia respalda uma colheita daqueles que não plantaram? Não é? A Bíblia nos dá entendimento sobre a hora de plantar e a hora de colher, porque lá em Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo de colher e há tempo de plantar. Tudo bem, há um tempo, mas qual é esse tempo? Quando é esse tempo? A Bíblia nos deixa claro quando devemos plantar e quando devemos colher. Sabemos que tem um tempo para cada coisa. Sabemos que você não pode colher um fruto verde. Nem pode esperar amadurecer demais e cair do pé. Ok? Então, o que eu estou querendo aqui compartilhar com vocês? Que tem muita coisa além do que nós imaginamos, né? Então vamos lá. É um tema muito falado, mas talvez no estudo seremos, mais uma vez por Deus, surpreendidos. Então, o versículo-chave é Gálatas 6,7, que diz: não vos enganeis de Deus, Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que o homem semear, isto certamente ele colherá. Ok? Semear, só para você ter entendimento, não tem muita revelação em cima disso, muita diferença. Ele vem de um termo hebraico, que é zera ou zara, né? Vou até escrever aqui. Ele tem 4 termos hebraicos, mas o que diz respeito a toda vez que se lança sementes, o semeador saiu a semear, é um termo bíblico chamado zara, ok? Que também pode ser traduzido como gerar e até conceber, pois dessa raiz também significa gerar descendência, ok? É a semeadura para a descendência. É quando o homem semeia na mulher e aí os dois, o espermatozoide e o óvulo se juntam. Também é o mesmo verbo desse semeador saiu a semear. O que nós precisamos entender logo de início
o que nós precisamos entender, Dayana? O que nós precisamos entender, Lilian? O que nós precisamos entender, Margarida? Que foi de Deus a ideia de gerar reprodução através de sementes, ok? Através de sementes gerar reprodução, seja no mundo vegetal, seja no mundo animal, seja entre os seres humanos. Foi ideia de Deus fazer que a reprodução fosse gerada através de sementes. Exatamente, o termo sêmen, né, tem radical de semear, de semeia, de semente. Ok? Dr. Paulo Guimal está nos lembrando aqui. O sêmen nada mais é do que uma semente. Então, essa ideia de reprodução através de sementes veio de Deus. Não é algo que o ser humano descobriu por si só, ou o ser humano desenvolveu dentro da sua capacidade. Vamos ler Gênesis, porque nós vamos ter que ir para o princípio. Talvez a gente nem saia de Gênesis hoje e nós vamos ver quanta coisa nós vamos aprender lá. Gênesis 1, versículos de 11 a 13, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lembrando que Bíblia, caderno e caneta na mão para fazer suas anotações, ou o seu celular, ou o que você quiser, mas não podemos ficar sem Bíblia, caneta e caderno na jornada bíblica. Gênesis 1, de 11 a 13 diz assim: E determinou Deus que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia da criação do nosso planeta, da criação de Deus, nessa constituição do planeta Terra, Deus determinou que a terra fosse coberta com todo tipo de vegetação. E essas plantas dessem sementes. E árvores cujos frutos também produzissem sementes. Ok? Perceba que plantas e frutos vieram antes. Eles produziriam as sementes. Ok? Sabe aquela história? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Veio a galinha. Essa resposta bíblica já é respondida. Na escola ninguém sabe responder. Foi a galinha que botou o ovo ou foi o ovo que brotou, que gerou a galinha? Foi a galinha. Deus fez os animais. E os animais produziram sementes. Ele fez as plantas. E as plantas produziram sementes. Ele fez o fruto. E o fruto produziu semente. Então Deus criou do nada tudo. Porque Ele tem poder para isso. Amém? Deus, Ele tem poder criativo. Ele tem poder de gerar. Amém? O nosso Deus é um Deus criador. É um Deus que gera. A Gênese é o princípio de toda a criação. Então o que a gente vê aqui? Um Deus que fez plantas e que fez frutos que dariam sementes para se reproduzir segundo a sua espécie. Nenhuma novidade até aqui, ok? Só apenas confirmando, constatando que Deus é o criador de todas as coisas. Agora, o que acontece? Deus pega esses frutos e essas sementes e essas plantas e diz assim, para que o homem se alimente delas. Aí começa a mudar a história. Veja só, Deus manda que o homem se alimente dos frutos e das sementes que geram esses frutos. E por que Deus manda o homem se alimentar disso? Queridos, porque semente é um ser vivo. Porque semente tem vida. Deus, em todo tempo, sempre quis que o homem se alimentasse de vida e não de morte. Depois que Deus gera as plantas, depois que Deus gera os frutos, depois que Deus cria os animais, depois que Deus cria os peixes, cria as aves dos céus, cria o homem,
ele diz para o homem, olha, se alimente de toda semente, de todo fruto que a terra brota. Deus nunca mandou o homem se alimentar de carne. E por quê, queridos? Porque carne é referência de morte. Para comer a carne de um animal, o animal tem que estar morto. Ok? Para comer a planta, para comer a semente está viva. E nós vamos falar futuramente disso, sobre a semente que não morre e não gera frutos, ok? Não vamos falar disso especificamente hoje, mas a ordem de Deus é para que o homem se alimentasse de vida. Deus em todo tempo sempre quis que o homem se alimentasse de vida e não de morte, ok? Por quê? Porque comer carne era, na época, uma semeadura para a morte. Para a morte, o homem tinha que matar para poder comer. E o homem não conhecia a morte, ok? O homem não conhecia a morte, então dentro do homem não existia o princípio da morte. Então não tinha como ele se alimentar de morte. Ele tinha que se alimentar de vida, porque o homem era, em todo o seu ser, princípio de vida. Quando começa o princípio da morte? Quando o homem peca, e aí por causa do pecado, entra o contexto de morte na vida do homem. Até então não existia, então não tinha como o homem se alimentar de morte. Ele era a vida pura, a morte não o alimentava. Então o que a gente vê? A gente vê o homem recebendo a instrução de Deus para que ele se alimente de vida. Ok? Gálatas 6,8 vem corroborar com isso e diz assim, pois quem semeia e zera aí vem com o vocábulo i antes, itzera, né? Pois quem semeia para a carne, da carne colherá ruína. Ruína é um termo hebraico chamado kilion. Kilion, que é o mesmo termo de João capítulo 10, que diz, e o ladrão veio para roubar, matar e destruir, trazer ruína. Ok? Ruína, morte. Então, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá kilion, colherá ruína. Kilaion, desculpa, kilaion, eu estou falando errado. Kilaion. Ok? Colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então existe uma semeadura que gera morte, que é a semeadura da carne. Quem semeia para os princípios da carne, para as obras da carne, para a concupiscência da carne, esse gera kilaion, esse gera morte, esse gera ruína, esse gera destruição. Quantos estão me entendendo até agora esse princípio, esse início desse estudo sobre o semeador? Saiu a semear, coloca aí coloca a mãozinha, coloca o coração, explode o coração aí nessa live, em nome de Jesus. Amém? Então, o que Gálatas 6,8 está dizendo? Olha, quem semeia para a carne, colhe ruína, colhe morte. Por isso, lá no Éden, Deus disse, eu não quero que vocês comam morte. Eu quero que vocês comam vida. Eu quero que vocês se alimentem de vida. Eu quero entregar para vocês vida, porque eu soprei em vocês o fôlego de vida. Então, tudo que vocês fizerem está relacionado à vida e não à morte. Esse era o plano original de Deus para o homem. Tudo que envolvesse o homem, tudo que envolvesse a vida do homem, envolvia a vida, envolvia seres vivos, envolvia a vida eterna. Por isso que em Gálatas 6,8 diz, se você semear para a carne, você semeia kilaion, ruína, destruição e morte. Mas se você semear para o Espírito colhe o quê? A vida eterna. Então você pode semear para a morte ou você pode semear para a vida eterna. E vem aqui a primeira reflexão para mim e para você. Estamos hoje semeando para a morte ou estamos semeando para a vida eterna? Com isso, entendemos que há uma semeadura hoje que pode nos levar à morte. Que pode nos levar à morte, mesmo para aqueles que já conhecem a Cristo Jesus. Ok? Isso precisa ficar claro para nós. Isso derruba por terra, não é o que nós vamos falar hoje, mas isso derruba por terra
princípios ou conceitos ou doutrinas da predestinação, que tem como sua base, uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque se o homem semear para a morte, ele colhe morte. Mas se ele semear para a vida, ele colhe vida. Por quê? Porque desde o início Deus falou, você deve se alimentar de vida e não de morte. Porque se você se alimentar de morte, isso é ruína. Ok? Além de sempre se alimentar de vida, a palavra também diz que Deus em todo tempo sempre quis que o homem se alimentasse de vida e não de conhecimento. Olha isso, queridos. A árvore da vida no meio do jardim nunca foi proibida de ser alimentada. Olha o que Deus vai falar conosco aqui agora. Deus queria que o homem se alimentasse de vida e não de conhecimento. Hoje, se você olhar aí fora, se você olhar para a internet, qual é a busca do homem? Vida ou conhecimento? O que o homem busca? O que o homem quis desde o princípio? O homem quer o conhecimento. O homem tem a necessidade de ter resposta para tudo. E viver pela fé é muitas vezes viver sem a resposta. Quantos estão me entendendo? Viver pela fé, muitas vezes, é viver sem a resposta. Senhor, qual é o dia em que o Senhor voltará? Perguntaram os 12 de Jesus. E Jesus respondeu, não darei para você esse conhecimento. Nem para mim aqui na terra. O Pai deu. Ele guardou esse dia para ele. Mas o homem tem a necessidade do conhecimento. E o homem começa a trocar o alimento da vida pelo alimento do conhecimento. Entenda uma coisa. Não é errado ter conhecimento. O problema é você trocar o conhecimento. Quantos estão entendendo isso? Trocar a vida pelo conhecimento. Deixar de viver pelo conhecer. Adão e Eva fizeram isso. Trocaram a vida que eles tinham pelo conhecimento que eles poderiam adquirir. Então veja que a árvore da vida no meio do jardim, porque no meio do jardim tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas tinham fruto, as duas tinham semente. A árvore da vida estava liberada. A árvore da vida estava liberada para que o homem comesse livremente com todas as outras árvores do jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque o homem primeiro precisava se alimentar de vida. O homem precisava entender que o alimento que ele mais necessita é o alimento de vida, que só Deus pode produzir. Então veja só o que está escrito em Gênesis 12, versículos 15 a 17. Gênesis 12, de 15 a 17, diz assim: Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no meio do jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Qualquer espécie, isso inclui a árvore da vida. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ok? Ok? Preste bem atenção. Ele tinha todos os tipos de árvore à disposição para que ele pudesse comer, inclusive da árvore da vida, aquilo que gerava vida eterna para ele. Porém, de uma árvore ele não tinha comer. Agora presta atenção em algo. A Bíblia diz que o homem foi colocado, então já ficou claro que o homem tinha vida através de semente, alimento de vida, semente e alimento de vida. Não é esse versículo?
Eu li errado? É Gênesis 2, eu não falei 12. Eu falei 2, se eu falei 12, vocês me perdoam, às vezes eu falo rápido. É Gênesis 2, versículos 15 a 17, confere para mim. Gênesis 2, desculpa se eu falei rápido e acabei falando 12. E também é aquele negócio, viver 12, né? O 12 está inserido dentro de mim, eu sou 12. A minha meta é ser 12, o meu alvo é ter 12. Então eu acabo multiplicando em 12. E o 12 fica sobre a minha vida. Então quando eu vou falar 12, eu falo 12. Amém? É Gênesis 2. Gênesis 2, versículos 15 a 17. Vocês não deveriam nem errar isso, porque isso é padrão de vida cristã. Gênesis 1 e 2. Amém? Vamos lá, Gênesis 2, 15 a 17. Ok? Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim, contudo não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, ok, claro, eu quero que vocês se alimentem de sementes, que é vida. Agora, e dos frutos, que é vida? Do fruto de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento. Ok? Por quê? Porque aquele que busca conhecimento dificilmente vive pela fé. Aquele que adquire conhecimento com sabedoria não tem problema nenhum. Mas aquele que troca o conhecimento pela fé, esse certamente, aquele que troca a fé pelo conhecimento, esse certamente morrerá. Você entendeu a tradução? Aquele que troca a fé pelo conhecimento, esse com certeza morrerá. Por quê, queridos? Porque primeiro precisa vir a fé antes do conhecimento. A fé. Aqui, através da jornada bíblica, nós adquirimos muito conhecimento. Estamos adquirindo muito conhecimento. Mas isso não pode substituir a nossa fé. Por quê? Porque certos entendimentos não alcançaremos pelo quanto conhecemos. Devemos conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, mergulhar em conhecer o Senhor, mas nunca o conhecimento pode substituir a fé. Porque não é sem conhecimento, não é com conhecimento que agradamos a Deus. É com fé que agradamos a Deus. Importa que quem se aproxime dele não é quem sabe, é quem creia. É crendo no Senhor Jesus que seremos salvos. É crendo na palavra de Deus que alcançaremos entendimento. Ok? Tem muitos que conhecem a palavra, mas não têm entendimento, porque não têm fé. Amém? Então, Deus está falando aqui, existe uma semente que gera vida. Mas pode existir uma semente que gera morte. Ainda que a semente seja vida, se substituirmos, pode gerar morte, ok? Agora olha que interessante, o homem ele foi colocado por Deus no meio do jardim. Quando diz aqui, né, colocou o homem no jardim para zelar por ele, para tomar conta daquilo que Deus tinha criado, o jardim nessa hora que ele representa o que Deus criou para o homem. Então o homem cuidar do jardim, é poderoso isso que Deus está falando, queridos, para cuidar do jardim e também fazer suas plantações. Aí parece que existe algo incoerente aqui, porque é o seguinte, se Deus criou terras que produzissem sementes, frutos que produzissem sementes, e essas sementes gerariam novos frutos, para que o homem teria que fazer plantações? Por que o homem teria que plantar? Se a terra, a Bíblia diz que ela produziria por si mesmo. Farei uma vasta vegetação e colocarei sementes nessas plantas e nesses frutos sementes que produziriam segundo a sua espécie. Perceba que a terra, ela produz por si só. Uma mata em que o homem não mexe, chamada mata virgem, essa mata ela não desaparece e não morre nunca. Por quê? Porque ela produz por si
só. Isso é princípio de Gênesis. Da criação de todas as coisas. Da criação de todas as coisas. Presta atenção nisso. Uma mata virgem, ela não acaba nunca. Ela produz por si só. Entenda isso. Então, se o homem nunca mexesse, a terra produziria por si só e o homem teria sempre alimento. Mas aí diz que Deus coloca o homem para fazer suas plantações. E aí eu me pergunto, porque eu me perguntei, eu falei assim, mas peraí, se a terra produz por si só, o homem só tinha que comer, porque se o homem tivesse que plantar a semente da árvore da vida, como é que fica? Se o homem tivesse que plantar a semente do conhecimento do bem e do mal, para que o homem tinha que fazer plantações, fazer ali suas plantações, se ele já tinha do que se alimentar? Porque depois sim, por causa do pecado, a gente sabe que vai vir o trabalho, não como maldição, mas o trabalho como dependência do homem em relação àquela terra que foi amaldiçoada pelo pecado. Mas por que o homem ele tem que fazer plantação? Através de Deus dar a função e não o trabalho, porque aqui não era trabalho, era função ainda. Deus estava ensinando o princípio para o homem. Não, ainda não tinha o suor do trabalho viria ali, que está falando o suor do trabalho, viria depois do pecado. Aqui não tinha o suor do trabalho, era função. Deus deu como função para o homem zelar e fazer suas plantações. Por quê? Deus estava ensinando o princípio para o homem do semear e do colher. Porque essa é uma lei espiritual que envolve todo o reino de Deus, inclusive o ser humano. Vocês compreenderam? O homem não poderia se desenvolver sem o conhecimento do princípio do semear e colher, pois isso deu... O homem não tinha como se desenvolver sem o princípio do semear e do colher. O homem precisava aprender essa lei, que é uma lei espiritual. Por isso Deus deu ao homem, presta atenção nisso, a primeira e mais importante semente que existe. E aí nós estamos falando de princípios espirituais. Qual é a primeira e mais importante semente que Deus deu para o homem plantar? Não estou falando de semente física. Estou falando de um princípio que o homem teria que plantar a partir de então, que é até hoje a semente mais importante que existe. Até hoje é a semente mais importante que existe. Deus deu ao homem. Está dito no versículo que nós lemos. Fé será? E agora? Fé, muito bem. Fé é uma semente das mais importantes, mas ele deu uma ainda mais importante quando ele diz isso. Ele deu para o homem a semente da obediência. Exatamente, Germano escreveu aqui agora. A semente mais importante que Deus deu na mão do homem é a semente da obediência. Essa é a semente mais importante de todas. Ok? Ainda que, preste bem atenção, eu não estou dizendo que amor, fé, como vocês estão escrevendo aqui, é menos importante. Não é menos. Mas a semente mais importante, sabe por quê? Ainda que você não tenha toda a fé naquilo que Deus está falando, se você obedecer, você vai ser abençoado.
Ainda que você não consiga expressar todo o amor que você tenha por Deus, se você obedecer, você vai ser abençoado. O ser humano que não conhece a Cristo, ele não tem o amor ágape. Lembra que nós já estudamos o amor genuíno? Mas se ele obedecer seus pais, as autoridades, as leis, ele vai ser abençoado. E quando Deus diz assim para o homem, ele diz assim, ó, pode comer livremente, mas não coma, porque foi uma ordem. Ele entregou na mão do homem a semente da obediência. E disse assim, você precisa aprender a plantar e a colher. Por isso você vai fazer suas plantações. Porque se você não aprender a plantar ou não aprender a colher, para poder colher, não aprender a plantar para poder colher, você não tem como se desenvolver em nenhuma área da sua vida. Porque a lei do semear e do colher envolve todo o meu reino, envolve tudo o que diz respeito à vida do ser humano. Só quem está entendendo, diga amém. E glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Olha isso, queridos. Olha o que Deus está falando conosco nessa manhã. Amém? A obediência, ela gera vida. A desobediência, ela gera morte. Por isso que Filipenses 2, versículo 8, Filipenses 2, versículo 8 diz assim, assim, está falando de Jesus, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo que o levou à morte gerou a vida para toda a humanidade. Olha isso, obediência gera vida e desobediência gera morte. Adão e Eva desobedeceram, gerou morte. Jesus obedeceu, gerou vida, resgatou da morte para a vida, ok? Então Deus nos deu uma semente para que nós pudéssemos gerar vida, que é a semente da obediência. Quando, lá em Êxodo capítulo 20, Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe, que são autoridades. E qual é o caminho da honra para pai e mãe? Obedecer. Quando um filho desonra o pai? Quando ele desobedece. Então o caminho da honra, que era a obediência para pai e mãe, tem uma promessa, longos dias, vida longa e plena, vida longa e abundante, vida longa e conquistadora de terra, de territórios. Então a gente vê que a semente da obediência, uma vez plantada, ela gera vida, vida longa, vida abundante, vida plena. Nós fomos chamados para vivermos em obediência. O princípio da rebeldia derrubou Lúcifer. O princípio da obediência levantou Cristo no meio dos homens para a salvação de toda a humanidade. Amém? Devemos ser obedientes em todos os aspectos. Presta atenção, Mário acabou de escrever algo aqui que é tremendo. Ele diz assim, por isso temos que obedecer o uso de máscaras nesse momento. Presta atenção, Mário, em algo que eu vou falar aqui. Muitos criticam pastores e homens de Deus porque estão usando máscara. E com isso declaram que não têm fé. Mas eu te digo que o uso da máscara é uma atitude de fé, porque parte da obediência. Queridos, os obedientes, eles são desenvolvidos em fé. Os obedientes são aqueles que acreditam, porque quem desobedece é aquele que está mostrando que não acredita no ensino superior que está vindo sobre a vida dele. Tudo aquilo que recebemos do alto como ensino, tudo aquilo que recebemos de uma autoridade como ensino e não obedecemos, estamos mostrando que não temos fé. Amém? Então, a obediência, ela é o princípio que nos leva a ter fé. Por isso Deus não deu a semente de fé. Teoricamente, prestem bem atenção, o ser humano, o Adão e Eva, não desenvolviam fé. Não, porque Deus estava ali com eles. Eles sentiam a presença de Deus, eles ouviam a voz de Deus, a Bíblia não diz que eles viam, mas eles ouviam a voz de Deus claramente. Presta atenção.
Eles tinham todos os frutos para se alimentar, eles não precisavam crer na plantação, crer na semente que ia produzir no dia seguinte, porque eles podiam pegar livremente, mas eles precisavam obedecer. E nós precisamos obedecer, porque essa é a semente que Deus deu para o homem desde o início de tudo. E determinou Deus, comerás, deu uma ordem de todas as árvores, mas dessa não comerás, me obedeça e terás vida. Me obedeça e terás vida abundante, me obedeça e terás vida plena. Amém, queridos? Então, existe um princípio espiritual que é o semear e colher. Existe um princípio espiritual. E toda lei espiritual, a lei da semeadura é uma dessas, ela rege o plano físico. E ela acontece, assim como leis físicas. Quem aqui já ouviu falar da lei gravitacional de Isaac Newton, a lei da gravidade? Isso é a ministração que eu dou lá no pré-encontro para os novos convertidos. Ok? O que diz, em termos bem leigos, a lei da gravidade? Que o peso de dois corpos interagindo entre si os aproxima um do outro, e desenvolvendo a lei gravitacional. Não é minha área, eu não sou especialista nisso, mas existe uma força de tração no meio da Terra que puxa tudo para a Terra, e é por isso que você não sai boiando igual os filmes de astronauta, onde a gente fica lá boiando no ar porque não tem gravidade. A gravidade, a lei gravitacional, te puxa para o centro da Terra. Ok, vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu tenho aqui esse controle de celular aqui de Bluetooth na minha mão. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Se eu jogo esse controle para cima, o que acontece? Ele cai na minha mão de novo. A lei da gravidade puxa para baixo. Ok? Termos básicos. Ok? A lei da gravidade traz ele para baixo. Quem concorda com isso? Amém? Joguei, caiu. Só que eu vou dizer o seguinte, eu não concordo com a lei da gravidade. Caiu do mesmo jeito. Eu não aceito a lei da gravidade. Caiu do mesmo jeito. Eu ignoro a lei da gravidade. Caiu do mesmo jeito. Eu desprezo a lei da gravidade. Caiu do mesmo jeito. Ou seja, não importa o quanto você concorde, aceite, ignore ou despreze, a lei da semeadura vai sempre se cumprir. Quantos estão entendendo? Não importa o quanto você concorde, aceite, ignore ou despreze, a lei da semeadura vai sempre se cumprir. Não adianta você falar, mas eu não concordo com isso. E daí? Desculpa falar assim, e daí que você não concorda? Ah, mas eu ignoro. E daí que você ignora? Alguém que ignora a lei da gravidade e pular do último andar de um prédio vai cair do mesmo jeito. Ok? Amém, queridos? Quantos estão entendendo? A semente do pecado, preste bem atenção nisso. A semente do pecado, plantado no homem pelo diabo, frutificou. E o homem perdeu o discernimento para semear e colher apenas aquilo que o beneficia. Preste bem atenção nisso. Quando a semente do pecado foi plantada no homem, o homem recebeu aquela semente, e essa semente frutificou dentro do homem, o homem perdeu o discernimento de plantar apenas aquilo que o beneficia, que o edifica. Por isso que Gênesis 3,18 diz assim, assim como a terra, anota aí, Gênesis 3, não é 13, falei devagar agora, Gênesis 3,18, assim como antes a terra produzia todos os frutos bons e plantas boas para se comer, agora a terra produzirá
espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Olha isso. Assim como a terra produzia só coisas boas para comer, agora a terra também vai produzir espinhos e abrolhos e ervas daninhas. E tu terás de comer das plantas do campo. Aí, queridos, eu pirei. A hora que eu estava estudando isso, eu falei, que coisa é essa? Deus não fala mais de comer dos frutos e das sementes. Deus só fala agora, comerá das plantas. Presta atenção. Antes ele falou, comerás de toda planta, de todas as sementes, de todos os frutos que geram sementes. Mas agora você vai comer das plantas. Por quê, queridos? Perceba que não fala mais de comer o fruto, porque o discernimento do homem tinha sido o quê? Afetado. O homem perdeu o discernimento. Quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu o discernimento daquilo que eram sementes boas. Presta atenção em algo que eu vou falar para vocês. Quando o nosso discernimento é afetado, nossa semeadura fica comprometida. Quando o nosso discernimento é afetado, a nossa semeadura, ela fica comprometida. Hebreus 5,14. Olha o que diz, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Olha isso. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem para o mal. Tanto o bem quanto o mal. Mas o alimento sólido é para os adultos. Pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. O resgate para o nosso discernimento perdido lá no Éden é a palavra de Deus. É a semente que geramos. É a semente para gerarmos novos frutos que não vem mais do homem. Por isso tinha que comer as plantas apenas. E sim de Deus. Deixa eu explicar algo para vocês. Hebreus 5,14. Deixa eu explicar algo para vocês. O homem lá perdeu o discernimento. E ele não tem mais discernimento para plantar só o que é bom. Antes ele tinha recebido por Deus um jardim para plantar apenas o que era bom, apenas o que gerava vida. Mas o homem perdeu esse discernimento. E por isso a semeadura dele ficou comprometida. E é por isso que o homem semeia tanta maldade. Mas a palavra de Deus, que traz vida, porque ela é viva e eficaz, ela hoje resgata. Ela é o resgate do nosso discernimento. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Parabéns para você que decidiu fazer essa jornada. Não por minha causa, mas por tua causa. Por você mesmo. Porque senão continuaremos sem discernimento de qual semente devemos plantar. E aquilo que plantamos, colhemos. Amém? Quantos estão entendendo? Então, o resgate para o nosso discernimento é a palavra de Deus. E a semente para gerarmos novos frutos, presta atenção nisso, não vem mais do homem, e sim de Deus. E sim de Deus. 2 Coríntios 9:10. Segunda carta a Coríntios 9:10 diz assim: aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver o fruto da vossa fidelidade. Amém? Presta atenção. Aquele que oferta a semente ao que semeia, 2 Coríntios 9, versículo 10. Quem é que dá semente ao que semeia? O mesmo que dá o fruto da colheita, que é o pão, para quem tem fome. Também vos suprirá e multiplicará a semente
e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Presta atenção nisso, queridos. Presta atenção nisso. As sementes que multiplicam e desenvolvem frutos percorrem sempre o mesmo caminho. As sementes que multiplicam e desenvolvem frutos percorrem sempre o mesmo caminho. A obediência e a fidelidade. Se você quer ver sementes desenvolvendo, produzindo frutos e se multiplicando, elas devem percorrer sempre o mesmo caminho. A obediência e a fidelidade. Amém? Olha isso. Por quê? Porque a semente, o discernimento para plantar foi perdido. Então nós precisamos de alguém que nos dê a semente correta para que ela volte a ser plantada. Precisamos de alguém que nos conduza que tipo de semente nós vamos poder plantar. E esse discernimento, tanto para o bem quanto para o mal, vem através da palavra de Deus. E se a palavra de Deus não estiver em nós, não teremos discernimento de qual semente devemos plantar. Por isso, o caminho para uma semente que se multiplica e um desenvolvimento para um fruto que permaneça é sempre o mesmo. Obediência e fidelidade. Olha isso! Quantos estão entendendo o que é o princípio da semeadura e da colheita? E por que Deus, mesmo o homem sendo suprido de tudo, falou, eu preciso te ensinar o princípio da semeadura e da colheita, porque tudo está envolvido no princípio da semeadura e da colheita. O seu casamento está envolvido no princípio da semeadura e da colheita. Os teus relacionamentos estão envolvidos no princípio da semeadura e da colheita. A tua vida profissional está envolvida no princípio da semeadura e da colheita. A tua vida profissional, a tua vida ministerial, a tua célula, a tua igreja, o teu ministério, tudo está envolvido. O teu relacionamento com Deus está envolvido no princípio do plantar e do semear e do colher. Amém? Toda a nossa vida está envolvida dentro do princípio do semear e do colher. E as sementes que multiplicam e desenvolvem frutos percorrem sempre o mesmo caminho. Se você quer ver sementes que multiplicam e desenvolvem frutos permanentes, benefícios do Éden, que Deus deu ao Éden, no Éden ao homem, precisa sempre percorrer obediência e fidelidade. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão a quem tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver frutos da vossa fidelidade. Só quem está entendendo, diga, eu entendo e recebo em nome de Jesus. Amém? Queridos, no Gênesis de tudo, nessa primeira aula sobre o semeador saiu a semear, precisamos desenvolver e nos desprender de conhecimento, sermos resgatados para a fé. Porque você vai ver nas próximas aulas que o princípio do plantar e do semear está diretamente ligado à fé. Está diretamente ligado à fé. Amém? Se você pegar em qualquer agricultura, qualquer agricultor, converse com qualquer agricultor, o discurso dele ou é um discurso de fé, ou é um discurso de falta de fé. Não existe um discurso de... ele pode até dizer pela tecnologia, pela experiência dele, o que vai dar, o que não vai dar, mas no final ele sempre precisa apenas crer. Porque se ele não crê, ele para de plantar. Quem não crê, para de plantar. Amém? E é por isso que as próximas aulas nós vamos falar disso. Sabia que a Bíblia nos ensina semeaduras estratégicas? Eu deixo aqui uma questão para você
meditar. Existem terrenos estéreis que não produzem fruto? Qual é a semeadura que todo cristão deve fazer? São coisas que a Bíblia vai nos dar, queridos. E a partir dessa estrutura, que Deus vai nos dar nessa semana, queridos, nós vamos aprender não só a plantar sementes, mas a plantar as sementes corretas, da forma correta, no terreno correto. Vai ser um desatar para as nossas vidas. Amém? Quantos estão dispostos a fazer essa jornada maravilhosa? Bom, só com o que nós recebemos aqui hoje, já dá para andar muitas milhas. Amém? Amém? Queridos, preste bem atenção em algo que eu quero falar aqui para vocês. Vamos ficar firme nessa jornada. Tem alguém que está hoje aqui nessa aula pela primeira vez, que não participou ainda de nenhuma aula da jornada bíblica? Escreve aí, olha, eu estou aqui pela primeira vez, fui convidado por fulano de tal, não tinha assistido ainda nenhuma aula para vocês. A Tati falou, vamos parar de plantar feijão no copinho. Mas olha que isso ensina muito, hein? Amém? Quem está pela primeira vez aqui? Fala teu nome, por quem você foi convidado, só para eu te conhecer, só para você saber, nós temos um grupo no Telegram, onde a gente... eu também vi novos, por isso eu estou perguntando. Amém? Eu tenho um grupo no Telegram onde eu abro aqui agora, a partir das 8 ele está aberto, para a gente continuar discutindo, tirando dúvidas, colocar coisas que a gente aprendeu, frases que nos impactaram. Nessa manhã aqui só eu vi umas 3, 4 frases que vocês escreveram aí que, meu Deus do céu, eu nem tinha anotado. Amém? Mas eu quero poder abençoar a sua vida. Simone, estou aqui pela primeira vez, convidada pela pastora Socorro. Glória a Deus, Simone, que Deus te abençoe. Na bio do meu Instagram tem um link. Se você clicar nesse link, você pode fazer parte deste grupo, ok? Ó, eu acho que existe terreno infértil. Só acho. A doutora Nazaré tá meio sabonete, hein? Não tá atestando. Ó, tem mais gente aqui pela primeira vez. Discípulo do bispo Wilson, glória a Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Manvandré, é André? É André 12, André, Deus te abençoe, bispo Wilson, queridíssimo, que você possa ser abençoado e possa ser um instrumento de influência em toda a Baixada Santista através da palavra de Deus. Então, bem-vindo André, bem-vindo Simone, glória a Deus por você estarem aqui. Clica no link lá da bio para você fazer parte do grupo do Telegram junto conosco. A gente sai daqui no Telegram, continua tirando dúvidas e investindo mais conhecimento. Amém? Queridos, vamos sair dessa jornada plantando sementes que vão gerar fruto abundante. Fruto abundante na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, entregamos essa semana. E tudo aquilo que temos certeza que o Senhor vai falar conosco. Que tremendo saber que o Senhor nos deu semente que é vida para vivermos. E nos tirou o semear da carne que era para a morte. E ainda que durante um tempo sem Cristo, isso foi morte gerada em cima de morte, hoje podemos resgatar vida e vida abundante em nome de Jesus. Pai, ensina-nos a plantarmos a obediência e a trilharmos o caminho da obediência e da fidelidade, para que a nossa semente se multiplique e os nossos frutos sejam desenvolvidos na perfeição do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Só quem recebe, diga eu recebo. Deus abençoe Maria Cecília, Rosiane, Antônio Carlos, Daniele. Deus abençoe sua vida também. Todos que estão aqui nessa manhã, Camila, Luciana, Ana Alonso, quem mais? Tati Calisto, pastora Fernanda, beijo no coração, todos vocês, meus irmãos em Cristo, estamos encerrando essa primeira aula e olha que tem coisa que vai vir pela frente agora, em nome de Jesus. Dr. Paulo, Daiane, Lucélia, Deus abençoe cada um de vocês, Roseli,
todos, Isabelle, beijo no coração, Isa, todos que estão aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Já me avisou aqui, encerrando em 5, 4, 3, 2, 1. Beijo!